O nosso programa Terra Meu Amor, hoje, recebe com muita alegria Joey Vale. Joey Vale, esse homem que realmente hoje está representando uma nova forma de fazer política, e política no sentido macro, não só política partidária, mas também o ser político, né? Contemporaneamente compreendido como aquele ser que transita por diferentes áreas com uma perspectiva de mudança e consolidando um outro paradigma. Então, nós vamos conversar com o Joey. O Joey, como ele sempre diz, ele está hoje, nesse momento, comprometido como deputado distrital em Brasília. Né? Ele é produtor rural e orgânico, um dos fundadores da Associação de Produção Orgânica do Distrito Federal. Ele nasceu no Rio Grande do Norte, mas ele é candango, né? Ele é de Brasília porque se criou aqui, há 40 anos está em Brasília, pai de 2 meninas, e é com ele que nós vamos hoje desenvolver essas reflexões para o nosso programa Terra Meu Amor. Como sempre, nós iniciamos com um poema. E hoje eu trouxe um poema de Hilda Rist, né, nossa poeta Hilda Rist, querida e saudosa. Então o poema diz assim: que te devolvam a alma, homem do nosso tempo. Pede isso a Deus ou às coisas que acreditas, à terra, às águas, à noite desmedida. Uiva, se quiseres, ao teu próprio ventre. Se é ele quem comanda a tua vida, não importa. Pede à mulher, aquela que foi noiva, a que se fez amiga. Abre a tua boca, ulula. Pede a chuva, ruge como se tivesse no peito uma enorme ferida. Escancara a tua boca e reguga. Alma, a alma de volta. Maravilhoso esse poema, né? Uma convocação para a alma, né? E acho que isso é uma convocação muito humana e necessária nesse momento que nós estamos vivendo, né? Joey, é uma alegria ter você aqui. Eu não tenho palavras para expressar, porque eu acompanho você há muito tempo. É verdade. Né? É verdade. Então, há muito tempo a gente vem dialogando e realmente é uma alegria, porque eu sei que você vivencia muito mais do que faz um discurso teórico. Você é uma experiência viva e humana, né, desse ser que vai construindo as coisas e acreditando. Então, o seu currículo é vasto e você também foi da Associação dos Produtores. Quer dizer, como é que a sua alma foi convidada para trilhar por esse caminho? Fala para nós. Regina, na realidade, minha mãe fala isso comigo, né? Porque eu fui procurar por que eu sou tão apaixonado por isso, por que eu vivo e gosto disso e em tudo estou me metendo nesse processo. Falou, Joey, quando você era muito pequeno, você sempre falava de morar na roça e de produzir comida. Então era a sua paixão, você nasceu para isso. Eu acho assim que foi meio que... Tem gente que nasce para uma coisa, né? Você nasceu para esse negócio aí. Desde pequeno você fala assim, eu nem me lembro disso. Então eu acho que é meio que DNA mesmo, né? Sangue, vocação, vem do meu avô, vem dos meus ancestrais. E eu me sinto muito bem com a terra, eu me ligo muito bem com a terra, né? Então essa é uma característica minha de uma vida, né? Desde quando eu me entendo por gente, a minha vontade era fazer isso. E sempre procurei estudar para isso, fazer isso e no primeiro momento, com 16, 17 anos, eu já estava com o pé na terra produzindo alimentos, né? Aquela época ainda era aquela questão ligada aos agrotóxicos. Eu, como um bom virginiano, sistemático, lia tudo, fazia tudo e buscava sempre a melhor técnica, né? Mas não tinha referência do orgânico, não tinha essa referência. E, logicamente, 2 coisas muito ruins aconteceram que me levaram a meio que deixar minha paixão de lado por um tempo. Eu me intoxiquei, né, com veneno. Sério? E quebrei. Então, um dia, já saindo, num domingo de manhã, vindo para casa, aqui, voltando para casa da minha mãe, saindo da roça, eu fui ao canteiro pegar um repolho na época. E eu que fazia as pulverizações, né? Então, fui caminhando, fui pensando nas coisas que eu estava colocando. Quando eu cheguei, eu falei, eu não posso levar isso para minha mãe, porque eu não estou levando um presente, eu não estou levando um alimento, isso não é um alimento. Então, eu decidi mudar aquela época, há 28 anos atrás, isso, né? E abandonei, falei, se produzir alimento é isso, não é isso que eu quero fazer.
mas eu já estava na Universidade de Brasília, e a universidade é uma coisa maravilhosa, né? Ainda mais a universidade pública, e lá eu tive contato, então, com a agricultura alternativa. E você sabe quando você é apaixonado, que ela deixa você de lado um pouquinho. Se ela der uma piscadinha de volta, volta a paixão toda. Claro. Né? E aí eu realmente, nesse caso, eu emergi mesmo nesse processo da agricultura orgânica, agroecológica, sustentável. Fui buscar beber nas fontes mais longínquas, porque aqui não tinha, esse grupo de estudantes ficava andando o Brasil inteiro. E nós fomos então buscar isso longe, aprendemos, tivemos algumas lições de vida. Onde vocês foram buscar? No país inteiro. Nós saímos buscando experiências exitosas no país inteiro, mas eu sempre era aquela pessoa, como eu já tinha saído, eu queria ver alguém vivendo daquilo, né? Não só a coisa diletante, não só aquela coisa do quintal. E nós aquela coisa romântica, mas uma coisa concreta. Mas uma coisa concreta, porque a minha vida ia ser aquilo, eu estava decidido. E nós encontramos uma experiência em São Paulo fantástica, tivemos um relacionamento ótimo com um senhor japonês de lá, e depois com o gerente que trabalhava com ele, veio para cá, nos ajudou. Várias lições de vida ao mesmo tempo, né? A semana que nós passamos lá foi a semana quase que me fez aprender o curso que eu estava fazendo, né? Questão de engenharia florestal e agronomia. Então, isso é uma história que vem, né? E vem caminhando. A gente veio, montou uma associação, montou uma feira dentro da universidade, começou a vender para os nossos professores, né, os professores que nos davam aula lá. Depois buscamos uma associação, criamos uma associação de agricultura ecológica aqui, nós fomos a vender na 306, fizemos um trabalho e essa coisa começou então a mostrar que era possível, não só a questão de produzir de uma forma diferente, mas se relacionar com as pessoas de uma forma diferente, sem a ideia da exploração. Sem aquela coisa do ter, mas do ser, né? Buscando sempre ser mais amigo, ser mais ecológico, ser mais autossuficiente, ser mais calmo. Então o orgânico, ele não é só um produto, ele é um processo. A produção orgânica não se baseia em produtos, ela se baseia em processos relacionados com a vida. Então essa é a nossa lógica de trabalho, buscar sempre o resultado como a felicidade global, né? E aí a gente foi amalgamando, né, essa empresa, fazendo com que os pedaços fossem juntados numa filosofia diferente de empresa, né? Filosofia de empresa. E vocês tiveram também um processo da mesma forma que vocês estavam vivendo um aprendizado, vocês tiveram que ser multiplicadores desse conhecimento. Exatamente. Para poder criar uma rede de produção. Não existia, junto, né? Aliás, foi uma missão passada até por essa pessoa que nos ensinou, de que a gente ensinasse também. Então, desde então, nós recebemos hoje na Malunga, até hoje, né, historicamente, que eu me lembre, de 95 para cá, em torno de 1.000 a 1.200 pessoas visitam a Malunga por ano. Desde estudantes, pré-assentados, a grandes empresários. Agora, grandes empresários estão olhando o orgânico com um olhar diferente, né? E a gente mostra e ensina tudo que nós sabemos, né? Nós compartilhamos o saber, né? Aprendemos nós estamos passando muito. Algumas imagens aí, vocês estão vendo que é realmente espetacular a forma como vocês fazem a gestão dessa empresa, né? Essa é uma lógica que a gente tem tentado fazer, inovadora, né? Porque a gente não consegue muita referência. Desde o começo, como a gente vem fazendo, orgânico, onde é que a gente vai buscar? A gente vai visitando e vendo e trazendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Agora, a parte da gestão, que é onde eu estou mais apaixonado, né? Estou me apaixonado até pela questão de onde eu estou agora, nessa nova missão, cumprindo essa nova missão coletiva, de levar essa questão da gestão, né, para esses espaços onde não existem, né? Nós vivemos realmente um momento onde há uma crise crônica de gestão pública no nosso país, mais especificamente na nossa cidade, nessa cidade-estado que é Brasília. Mas esse compartilhamento é muito importante. Se você sabe, eu quero agradecer você ter a Malunga para eu poder comer alimentos orgânicos. No dia que eu assisti aquele documentário do Silvio Tendler, O Veneno Está na Mesa, que, aliás, eu sugiro aos nossos telespectadores que assista, você pode baixar no YouTube e assistir, é uma questão de consciência, porque você, ainda mais hoje em dia, todo mundo, eu vou comer minha saladinha, como se a saladinha fosse fonte de saúde. Na verdade, nós estamos nos envenenando, né? E como é que a gente pode reverter
ou melhor, como é que a gente pode ser proativo no sentido de sensibilizar as pessoas para que passem a se alimentar adequadamente, Joey? Na realidade, isso é uma luta. Estamos até agora discutindo isso politicamente, principalmente nas crianças, nos estudantes. Tem também um documentário que eu recomendo, que é Muito Além do Peso. Também está no YouTube, pode ser colocado, onde se trata muito da alimentação da criança, né? Realmente nós vivemos um processo terrível, né? Porque o se alimentar mal, ele traz uma série de problemas para a saúde pública, para a violência, é a base de tudo. O alimento é a base de tudo. E né? o impacto que gera sobre outras, por exemplo, sobre as águas, sobre os recursos hídricos, sobre o solo. Nós passamos por um momento difícil onde se passou a ter o consumo como uma forma de felicidade, né? O sistema global tem colocado para as pessoas, e aí o sistema, não estou falando de culpa de culpa de se é capitalismo, eu estou dizendo que o sistema a raça humana se encontra hoje no planeta é uma coisa extremamente ameaçadora, porque as pessoas começam a medir a sua felicidade pela capacidade que tem de consumir. Né? Quanto mais eu consumo, mais eu sou feliz. Só que isso é inviável, porque não tem como você consumir tudo o que você quer, porque você tem à sua disposição hoje, na civilização, uma coisa impressionante. Então você vive uma infelicidade crônica. Uma insatisfação eterna e sempre buscando mais. O planeta não dá conta disso. E nós precisamos reverter isso. E o meu entendimento é que essa reversão vem pela educação. Ela é de longo prazo. Mas nós precisamos tomar atitudes drásticas agora. Né? E aí tem a ver com a questão do poder público, tem a ver com os governos. E por isso eu estou fazendo essa incursão, né? Pela política, para que a gente possa trazer ou tentar trazer essas políticas públicas que possam melhorar a questão da educação no sentido da sustentabilidade. E essa convergência que você está construindo agora, nós vamos falar sobre ela no nosso próximo bloco. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Terra, Meu Amor, hoje recebendo para esse encontro o deputado distrital Joey Vale, nosso amigo querido, produtor orgânico, uma pessoa que vem trazendo uma coerência, uma congruência entre o discurso e a prática. E no bloco anterior nós estávamos falando, o Joey nos trazia sobre essa questão do consumo, né? Que a nossa sociedade está calcada sobre um consumismo que gera uma insatisfação permanente, é uma sociedade insaciável, é uma voracidade total. E eu me lembrei de certa vez ter assistido uma palestra do filósofo Jean-Yves Lulou, onde ele dizia que o desafio hoje é consumir ou comungar. Né? Nós vamos consumir a terra, nós vamos nos consumir uns aos outros, ou nós vamos aprender a comungar com a terra, comungar uns com os outros, né? E você estava dizendo que justamente a sua experiência na sua humanidade está sendo ir além da figura do empresário, preservando-a, mas experienciando esse ser político, né, como deputado. Como é que está sendo essa experiência para você, Joey? Tem sido uma experiência muito difícil, Regina, porque hoje a sociedade demoniza a política, né? Uma sociedade que vive numa democracia representativa, que o voto é obrigatório, portanto, todos votam, elegem seus representantes, querendo ou não, e esses representantes, entre aspas, representam essa coletividade. Né? Então, isso para mim é difícil, porque nós nos acostumamos a trabalhar e compartilhar, coletivizar sentimentos, né? No sentido de aprendizado e ensinamento. E a gente, quando chega na política, tem um preconceito enorme de que todos os políticos são muito ruins. Né? E nós não somos ruins. Então nós buscamos a primeira barreira de trazer as pessoas para dizer, olha, nós não somos ruins, somos pessoas boas, estamos muito bem intencionados. Então a primeira energia que eu tive que gastar foi para quebrar essa primeira barreira. Eu podia já ter saído caminhando, né? Mas eu tive que parar, gastar uma energia para dizer, olha, peraí, gente, aqui tem uma pessoa que quer fazer pelo coletivo, consolidar uma credibilidade. Consolidar uma credibilidade. E como é que você fez isso?
a partir de modelos de gestão com transparência, né? Efetivamente trabalhando, porque a palavra, o discurso é fácil, o fazer é difícil. Então, por atitudes, ao longo desses 2 primeiros anos, nós conquistamos esse processo das pessoas entenderem que a gente estava ali para um trabalho extremamente sério e coletivo. Por exemplo, e comprometido. Por exemplo, com a forma como nós construímos as leis, os projetos de lei, a partir de grupos de trabalho, frentes parlamentares, com outros deputados interessados nos temas, sempre de uma forma coletiva, participativa, caminhando para se ter leis coerentes, leis importantes. Por exemplo, a política distrital de mudanças climáticas, né, que tem tudo a ver com produção de alimento, né, e as pessoas ainda não tem uma ruptura. Todo mundo fala, vai, esse link ainda, todo mundo fala assim, ia acabar o mundo em 2012, todo mundo esperava o quê? Fogo? Não, o mundo está acabando, talvez já tenha acabado. Né? Nós estamos reconstruindo nós estamos tentando reconstruir, né? Porque o nosso Armagedon pode ser a mudança climática. Né? Se mudar 2 graus, nós já tivemos uma mudança, já esquentou 0,8, para mais 2 seriam mais 1,2, e isso pode acabar com cataclismas, com todo o processo. A produção de alimentos, se mudar 2 graus, eu não consigo produzir café, não consigo produzir arroz, não consigo produzir feijão em determinadas áreas, muda a questão geográfica da produção de alimentos, e a gente pode ser por aí o problema. Então, só um parênteses, eu costumava dizer em dezembro, quando as pessoas perguntavam, você acha que o mundo vai acabar? Eu fiquei pensando sobre isso, eu pensei e partilhava com as pessoas o seguinte, existe um mundo que tem que acabar. Justamente esse mundo de desamor, esse mundo sem alma, né? Como a Hilda Rich traz, ela convoca a alma de volta, né? Então, aquele mundo sem alma tem que acabar, né, Joey? Tem que acabar. E você está sentindo que você está avançando? Sem dúvida. Nós temos algumas políticas interessantes que nós trabalhamos, leis interessantes. Agora, o avançar é lento porque tem que ser a partir da consciência das pessoas, de conscientizar. Né? E o papel não pode ser dado a uma pessoa. Nós vivemos numa sociedade de consumo que acha sempre que vai ter o cara. Né? Todo mundo procura o cara. O sacerdote, o político, o médico, não existe o cara, né? Não existe o milagre, né? Existe muito trabalho, suor e muitas vezes lágrimas. Inspiração e transpiração. Né? Então essa é a minha lógica de trabalho, né? A nossa lógica. Nós temos uma equipe hoje muito boa, consciente disso, né? Porque se não for assim, não interessa. A gente tem outras ferramentas. A Malunga é uma ferramenta de disseminação dessa questão da gestão, do conhecimento, da felicidade muito grande para 1000 pessoas. Por que nós nos colocamos na política? Porque potencializava o processo de fazer essa disseminação daquele conhecimento, daquelas referências, do compartilhar aqueles ensinamentos que nós aprendemos e queríamos trazer, porque também o tempo inteiro ficar só reclamando de fora, né? Não, é muito ruim, só tem isso, só tem aquilo, não. Vou lá para dentro para dizer que pode ser feito diferente. Protagonistas. E eu acho muito importante isso que você trouxe agora, porque justamente em função desse ranço, desse histórico de corrupção, de falta de dignidade, muitas jovens, muitas pessoas não desejam a carreira política porque acham que não vão dar conta de transitar nessa estrutura arcaica. Né? E você vindo com traz um arejamento, né, Joey? Essa é a ideia. Você enfrenta desafios muito grandes, né? Muitos desafios. E a questão da corrupção, ela existe mesmo, e existe desde o início dos tempos, né? A primeira você pode ver quando foram julgar Jesus e Barrabás, quem foi o escolhido para ficar vivo? Isso é da raça humana, né? Agora, lógico, hoje nós temos mecanismos, nós criamos, por exemplo, um portal de transparência, criamos agora uma comissão de governança, transparência e controle social para fiscalização, que é papel do legislativo. Então, o conceituar a política, e os conceitos nunca são vistos nem revistos. Os partidos políticos que vivem uma crise, que para mim bateu no teto, não tem para onde ir, porque visam o poder sem projeto, né? A política tem que ter projeto, né? Tem que ser coletiva, tem que ter planejamento. Nós vivemos um momento de crise de gestão pública enorme. Nós temos, às vezes, bons políticos, péssimos gestores. E nós precisamos cruzar política e gestão, isso é fundamental.
E como é que você vê, por exemplo, a construção do diálogo entre aquele que deu o voto para o político e o político? Quer dizer, porque de um modo geral no Brasil o que acontece é o seguinte, as pessoas dão o seu voto e depois esquecem até em que votaram. Esquecem, a maioria delas, né, Regina? Esquece até de cobrar os compromissos assumidos em campanha. Eu vou lhe dizer, eu vi uma vez, no dia da eleição, eu visitando as zonas eleitorais, 3 jovens chutando os santinhos que tinham no chão, e um deles de repente pegou no chão e falou, achei meu deputado federal. Eu fui falar com eles, falei, por favor, não faça isso. Né? Jovens de classe média, né? Então o resultado não pode ser outro. Mas pela educação, hoje com a internet, as ferramentas estão muito mais fáceis de se comunicar, e esse canal precisa ser duplo, né? Tem que ser o eleitor e o cidadão para o político e o político para o eleitor. É uma gestão compartilhada mesmo, o desafio do momento. Que é difícil, não é fácil de fazer, mas hoje nós temos as ferramentas, estamos trabalhando nesse formato de gestão participativa de um mandato, onde eu sempre coloco para as pessoas que o mandato é uma ferramenta do coletivo, uma ferramenta coletiva, e é muito fácil de fazer. Com a internet ficou muito fácil, tudo transparente. Então nós criamos um modelo de gabinete e um modelo de mandato que tem um manual, manualizado, com referências, com indicadores, onde todo mundo pode ver quanto custou, quanto não custou, porque a gente percebeu, quando eu cheguei lá, eu falei, o que é um bom mandato? As pessoas, um bom mandato é tudo empírico, e é muito fácil de enganar. Né? Agora, quando você põe a coisa para ser medida, aí fica mais difícil de enganar, quando você põe peso e medida nesse processo. Então, nós criamos esse modelo e colocamos indicadores claros para as pessoas poderem medir o que está sendo feito. Né? Essa é uma primeira lógica, mas com muita dificuldade, porque as próprias pessoas que se envolvem na política, que se ficam em torno, né, do poder, elas se enebriam com esse poder, porque ele é sedutor. Né? Agora, quebrar isso é quebrar paradigma, e é o que nós estamos fazendo, porque eu me lembro muito bem, bem no começo da agricultura orgânica, as pessoas falavam, você é um doido, isso não funciona, você é um irresponsável. Os verdinhos. Os verdinhos e tal. E a gente comprovou que é viável, que é possível alimentar o mundo com a agricultura orgânica, que dá para fazer todo o processo, a questão de conhecimento, né, de tecnologia, de vontade, de mudança de paradigma. E agora eu tenho falado, existe a boa política. As pessoas falam, não existe, você é um doido. Aí eu me lembro, me remeto a 27 anos atrás, falei, mas será que eu vou levar 27 anos para comprovar isso? Eu não dou conta, nessa hora eu não dou conta. Mas existe a boa política. Eu sempre penso assim que, na verdade, nós não temos não temos pegadas a seguir. Né? A gente vai na própria experiência construindo. E eu te pergunto, você acha que esse modelo que a gente tem hoje de representação política, ele é um modelo contemporâneo? Não, ele precisa ser revisitado urgentemente. Ou reforma política, agora botar para fazer reforma política. Por isso eu acho que a rede que a Marina Silva está propondo criar, ela se propõe, e nas bases desse partido tem já uma reforma política interna, né? Então eu vejo isso, depende das pessoas, depende de cada um de nós, né? Então eu acho que o sistema que nós vivemos de democracia representativa precisa de uma revisita urgente. É preciso sair da zona de conforto, sair do trilho e ir para a trilha. Sem dúvida. Né? O problema é, como diz a própria Marina, né, talvez não um novo caminho, mas uma nova forma de caminhar. E o que nós estamos buscando é isso, uma nova forma de caminhar para encontrarmos um novo caminho. Essa é a lógica. Sustentável, que ela disse, sustentabilidade não é um modelo, é uma maneira de ser. É uma maneira de ser, né? exatamente. E é preciso aprender essa maneira de ser. E essa sustentabilidade na política é uma maneira de ser na política. E não tem referências muito claras. Tem muitos políticos bons, políticos ruins, tem em todo lugar, né? Mas nós não conseguimos juntar uma referência. Nós estamos tentando criar um processo, como foi criada a Malunga, e hoje ela é um pouquinho de referência para um monte de gente, porque naquela época, quando a gente começou, não tinha onde se espelhar. Hoje todo mundo vai lá, tá aqui, ó, a gente começa assim, aqui é o ponto de começo, daqui vocês desenvolvem. A gente está tentando fazer isso na política. E deixa eu te fazer uma pergunta, porque existe uma sabedoria tradicional na agricultura, né? Tanto a que usava agrotóxicos sistematicamente, como aquela que já não usava, que você relatou que você foi buscar esse aprendizado. Sim. E é possível democratizar
Sim. esse conhecimento? Completamente. Mas assim, é uma coisa... O ser humano é ávido por conhecer e por saber, né? Os saberes populares, os acadêmicos precisam conversar e aí está a solução, né? Essa é a nossa lógica e o que nós construímos na Malunga, o que nós estamos agora tentando construir na política. Por exemplo, ontem mesmo tinha um deputado no nosso gabinete, viu um sistema que a gente usa, falou que bacana, eu falei, mande seu pessoal aqui para aprender. E aí, é uma coisa engraçada, no começo a gente está trabalhando com ISO, né? Norma ISO no mandato. E um dos nossos assessores falou, mas você vai fazer isso para todo mundo? Eu falei, é isso. Minha missão é sair daqui e 24 gabinetes terem a norma ISO, porque ela permite transparência, permite tudo, não é para mim, é para o coletivo. Joy, quero agradecer demais esse encontro nosso. As imagens falam por si e eu acho que realmente é preciso reverter, né, e construir, e pelo que o Joe nos traz, é possível a gente avançar, construir, consolidar uma nova forma de estar no mundo, de ser no mundo, de fazer política, de se alimentar melhor, de nutrir. Joy, obrigada por estar aqui conosco e eu vou me despedir dos telespectadores finalizando com a última frase do nosso poema. A alma de volta. É isso que nós precisamos para esses novos tempos. Obrigada e até o nosso próximo encontro.